Muito bem, então, bem-vindos aqui a mais esta aula de Planejamento e Organização de Departamento Pessoal ou Organização de Recursos Humanos. Nós estamos falando sobre análise e descrição, é o outro vídeo que está... Vou pôr na descrição, eu ainda não consegui aprender a colocar ele aqui em cima, mas lá no final eu deixo um link para você voltar nele. E agora vamos entrar no recrutamento interno e externo para a gente comentar um pouquinho sobre isso. Então, dentro aqui desse curso de Departamento Pessoal ou Recursos Humanos, no técnico, nesse caso de hoje de administração, mas vale para de logística também, nessas 18 aulas a gente vai pegar desde essa parte de hoje, análise, descrição, recrutamento, seleção, até a demissão da pessoa, o dia a dia do departamento, o que o cara tem que fazer ali. A ideia é que a gente consiga, no final deste curso, vocês me apresentem a pasta do funcionário. O funcionário vai ser você, né? Você vai montar a sua pasta como se fosse o funcionário, e aí você vai me apresentar essa pasta no final de alguma forma. Se a gente está nas aulas físicas, a gente tem um armário lá na escola, no laboratório de administração, e cada um compra a sua pastinha, a turma faz vaquinha, vocês compram uma caixa com 20 pastas, com plástico, a gente monta a pasta, é mais legal. Aqui cada um vai fazer em casa do jeito que quiser para aprender a fazer, mas você vai ter ali a pasta do funcionário. Você pode, inclusive, se não tem uma pastinha e não tem dinheiro para comprar, de repente você faz igual, eu lembrei de hoje, né? Eu fui buscar exames médicos dos meus filhos e eles têm a pastinha que eles guardam que eles põem o exame, grampeiam, né? Entra numa dessas clínicas de fazer exame médico e fala: olha, tudo bem, sabe aquelas pastinhas que você tem para colocar exame dentro? Eu preciso de uma pastinha só para guardar o meu currículo ou para guardar essa folha que eu estou aqui. Por favor, me dá uma pastinha. Você vai ter a pastinha para você fazer a sua atividade e guardar para você me entregar no final do semestre ou me mostrar aí pela tela no final do semestre, tá bom? Nós acabamos de falar então de análise e descrição de cargos. Vale a pena você assistir o outro vídeo. Eu dei um pause e comecei outro para não ficar muito extenso. E percebemos lá que se não tiver uma análise e descrição, não tem como você fazer o recrutamento. Né? Lá a gente explica o que é a análise e a descrição, mas para você fazer o recrutamento, para você descrever ou escrever um anúncio, seja ele interno ou externo, você precisa saber a análise. Você precisa saber quem é a pessoa que você quer chamar para aquele cargo. Formação, capacidade, idade, características físicas e emocionais. Você precisa dessas informações para poder pôr no anúncio. Preciso de uma pessoa formada nisso, de tanto e tanta idade, de tal sexo, com tais conhecimentos em informática, com tais conhecimentos em idioma, com algum curso específico em alguma área, dependendo do que for o cargo. É importante a primeira parte da aula que a gente teve, vale a pena você assistir de novo, né? E lembra de deixar o like lá e nesse aqui também, né? Muito bem. Então, olha só, vamos pegar aqui duas pessoas para ler para a gente a parte de recrutamento interno. Vamos lá. Seguindo o mesmo modelo que a gente fez na primeira parte da aula, que vocês leram o que vocês pesquisaram. Eu pedi então para vocês fazerem essas 5 pesquisas, né? E muitos fizeram. Conta lá, vai lá. Eu posso? Vai, Vitor, pode ser. Recrutamento interno é um processo seletivo no qual os candidatos são os próprios colaboradores da empresa. Ele acontece quando a vaga é preenchida por um atual funcionário da organização que ocupava uma posição em outra área ou divisão da organização, via Canopy. Muito bem, da onde você tirou isso? Do Canopy. Desculpa. Canopy.com. Ah, do Canopy.com, ok. Próximo, quem mais? Vamos lá? Pode ser o professor. Pode, Juliana. Você já falou, não, né?
Não, ainda não. Tá certo. Pessoal, é legal, pode ser repetido? Pode, mas é legal que todos participem, tá? Vai lá, Juliana. O recrutamento interno é um processo de aproveitamento do capital humano interno e serve também como fonte de retenção e motivação dos profissionais dentro da empresa. O processo de recrutamento interno geralmente contempla as seguintes etapas: feedback do processo para os candidatos. Eu peguei da fonte o www.orgestagiários.com. Tá certo. Muito bem. Recrutamento interno, então, deu para a gente entender que é quando a gente quer trazer para outros cargos dentro da empresa. Eu tenho uma vaga em aberto na empresa e eu proponho que essa vaga seja preenchida por alguém de dentro da empresa. Pelo que vocês me contaram, foi isso que vocês entenderam na pesquisa. E é justamente isso. Muito bem, agora vamos ver o recrutamento externo. Vamos lá, 2 pessoas para ler para a gente o recrutamento externo. Professor, recrutamento interno é o processo em que o setor de recursos humanos busca um profissional fora da organização para um processo de recrutamento e seleção. Ok, da onde você tirou isso, Analice? Kenobi. Do Kenobi também. Maravilha. Depois, pessoal, esses sites que vocês pegaram as coisas, coloquem no chat aqui da reunião, né, para os colegas que tiveram dificuldade, ainda não fizeram o trabalho. De repente, vocês adiantam um pouquinho, os caras já estão atrasados, né? De repente, vocês facilitam um pouco a vida dos caras, né? Quem mais? Outra pessoa? Alô? Posso falar? Sim! Quem é você? É recrutamento externo. Desculpa, fala de novo. Não você, Isabela. A outra colega abriu primeiro. Peraí. Deixa eu pôr o mouse em cima aqui para ver quem é. Júlia dos Santos. Vai lá, Júlia. Fala. Você parece que está falando porque tá o azulzinho em volta do seu nome, mas não está saindo áudio nenhum. Mexe no botãozinho aí do fone de ouvido. Nada. Vamos lá, você fica para a próxima, Júlia. Daí você vai tentando ver o que está acontecendo aí. Você começou a falar que eu te ouvi, mas depois não sei o que aconteceu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mutar você. Você se automutou. A hora que eu vim aqui já não dava mais para te mutar. Para você tentar desmutar depois e ver se funciona. Mas eu cheguei a ouvir o seu. Mas veja aí o que você consegue fazer. Daí na próxima você participa. Fala, Isabela, você ia falar? Sim, eu vou falar. Recrutamento externo é o processo em que o setor de recursos humanos busca um profissional fora da organização para um processo de recrutamento e seleção. O recrutamento externo é uma das ferramentas para resolver o problema. Eu peguei do site kenobi.com. Tá certo, mas você não chegou a continuar e ver a questão de qual é o problema que ele resolve, né? Que a frase parou, é uma das coisas para resolver o problema, ponto, né? Isso. Maravilha. Então, pessoas, quando a gente vê a parte de recrutamento, a gente já entende que o que é o recrutar? É o meio pelo qual eu trago candidatos para a vaga que eu tenho em aberto. E aí eu preciso pensar com carinho. Que tipo de procedimento de recrutamento eu quero fazer? E aqui eu vou discorrer com vocês um pouquinho sobre um ou outro, para a gente poder só pensar a respeito, né?
O interno, você pode falar para mim, professor, o interno é legal, porque o interno eu vou dar oportunidade pro cara dentro da empresa, ele vai ficar feliz porque tem o plano de carreira ou porque ele vai crescer dentro da empresa. É uma verdade? É um dos benefícios do recrutamento interno, você ter essa, né, como foi falado por um dos colegas aí, ter essa alegria do funcionário que ele pode andar ou trafegar de cargos dentro da empresa. Muito bem, então isso é legal. Agora, tem outra coisa que também é legal. Quando você pega o cara que é de dentro da empresa, por mais que ele vai fazer uma adaptação no cargo, que é um cargo novo para ele já tem a cultura da empresa. Então ele já sabe com relação a horário, vestimenta, algumas políticas da empresa relacionado a código de conduta, a forma de tratar o superior, tratar os colegas, a forma de se posicionar em alguns pontos dentro da empresa. Tudo isso que normalmente um funcionário novo chegaria e demoraria um tempo para perceber como essas coisas funcionam, para funcionar, né, para viver ali bem dentro da empresa, o cara que já está na empresa já tem isso. Outro ponto positivo. Será? Né? É um ponto positivo? Mas de repente, o que você quer é um sangue novo. O que você quer é alguém não igual o interno, que vai vir com garra para mostrar que ele merece aquele cargo e fazer aquele cargo valer mais porque ele está ali. Não só isso, mas você quer um cara com sangue novo para que ele traga de fora coisas que vêm do mercado e que às vezes a equipe que está lá está tão acomodada no funcionamento da empresa daquele jeito que o que você quer é que venha alguém de fora e que dê uma chacoalhada naquele negócio todo. E de repente traga alguma visão diferente que faça com que a empresa cresça de uma forma diferente. Então tem a vantagem do recrutamento interno? Tem. Tem as vantagens do recrutamento externo? Também tem. Vantagem número 1, essa. Trazer coisas novas de outras empresas, outras formas de fazer para dentro da nossa. Outra coisa que você tem é a questão, às vezes, de salário. Existe, mais para frente a gente vai falar, existe uma certa compatibilidade de salário, né? Você não pode ter para o mesmo cargo pessoas com salários diferentes, a não ser que essas pessoas tenham capacitações diferentes. Então, os dois podem ser analista júnior. E um ganhar 2.000 e o outro ganhar 2.800. Nossa, mas os dois não têm o mesmo cargo, faz a mesma coisa? Sim, mas um é formado, o outro é formado e tem um MBA. Um é formado e o outro é formado também, mas tem 2 idiomas. Ou tem um curso XPTO qualquer, mas que é importante para a empresa. Sei lá, de auditoria, ou enfim. Então, tem essas questões legais, né, que é do direito do trabalho, do mesmo cargo ter o mesmo salário, mas também tem, se a pessoa tem uma qualificação diferente, ela pode estar naquele cargo, mas com um salário diferente. Não tão díspare, mas com um salário melhor do que o outro, porque se esforçou mais, estudou mais, cresceu mais do que o outro. Às vezes por tempo de casa. Muito bem. Então, tanto o recrutamento interno quanto o recrutamento externo são válidos, dependendo do que a empresa quer para aquele cargo específico. Muito bem. Falando de recrutamento interno, só de comentar mesmo,
Lembra que eu falei da parte de treinamento e desenvolvimento, que é uma das áreas? Está lá na outra aula, né? Na aula que eu vou chamar de análise e descrição de cargos e da introdução, né? Introdução e análise de descrição e tal. Vai estar lá, na outra aqui de hoje, no outro pedacinho do começo da aula. No treinamento e desenvolvimento, você monta uma planilha que tem as atribuições, lembra? Atribuição e descrição, né? Descrição e análise de cargo, que tem as atribuições, tem o chá, né? Competências, habilidades e atitudes e outras coisas, outros cursos específicos que a pessoa pode ter para cada cargo. Então, quando você chega no RH ou no departamento pessoal e traz o seu diploma, ele vai lá, quando ele cadastra o seu diploma, põe um xizinho que você tem aquele curso X. E, de repente, aquele curso X, ele permite que você possa ir para outro cargo ou não. Quando a empresa tem tudo isso bem mapeado, você consegue, conversando com a turma do RH, se ela tiver isso bem mapeado, quais são os cursos que você precisa para o seu cargo, para ser o top do teu cargo. E quando você quer outros cargos dentro da empresa, você pode perguntar: quais cursos me faltam para eu assumir aquele outro cargo? E aí você pode começar a fazer os cursos e planejar a sua carreira. Então, dentro do recrutamento interno, também faz parte essa seleção prévia. Qualquer um pode se candidatar? Pode. Mas como tem a avaliação funcional do cara, né, regular dentro da empresa, a empresa já sabe, olha, esse cargo, quando ele for se candidatar, a gente tem que falar para ele, olha, para esse cargo você não pode. Porque esse cargo precisa de 10 quesitos. Você precisa ter ok em 10 coisas. Você tem 3 das 10. Então, para esse cargo, você não pode. Se você quiser, você pode trabalhar aí mais 1 ano, 2, fazendo todos esses cursos aqui. E mais para frente, você pode se candidatar a esse cargo. Mas agora não dá. E também tem a questão do teu chefe. Às vezes, o teu chefe precisa lhe liberar para você poder assumir outro cargo. Se o cara não der o aval lá de você sair daquele departamento, às vezes você não sai. E isso pode ser um problema, porque às vezes o chefe não gosta de você e não quer que você saia, porque ele gosta de ficar pisando em você dentro da empresa, do departamento. Ou não, ele gosta de você e quer que você continue ali porque ele não quer treinar outro e você faz bem o seu trabalho. E aí, de repente, você tem que passar por cima dele para falar com o gerente dele, para pedir para ir com o outro gerente, ou conversar com o outro gerente, para os gerentes se conversarem, para poder vir de cima a liberação para você ir. E aí o cara vai ficar te olhando torto de por que você não falou com ele primeiro. Ou você já tinha falado, ele já tinha falado não, e mesmo assim você foi lá falar com o outro diretor, com o outro gerente. Tem essas coisas. Acontece. Recrutamento interno. É bom, né? Tem os seus benefícios, tem tudo tem os dois lados. Tudo tem os dois lados. E no recrutamento externo, você tem várias formas de você fazer. Você pode pôr anúncio em jornal, que já, né, não sei se é tão efetivo, dependendo do cargo é. Você tem as agências de emprego básicas, né, que você pode colocar lá o seu anúncio. Você tem as empresas de headhunter, que você pode cadastrar o seu currículo lá. E você também tem as empresas que você paga para a pessoa achar uma vaga para você. São headhunters também, mas daí tem os dois jeitos, né? Tem o jeito que o candidato paga, tipo Cato da vida, né? A Cato. E tem
o que a empresa paga para encontrar o funcionário, tipo Reis, Michael Page, Page Personal. Então, você, quando vai fazer isso externamente, você pode ter uma empresa que encontra esse funcionário para você, com você pagando. Você pode ter uma empresa que encontra esse funcionário para você com o funcionário pagando, o candidato pagando. Isso pode ser eletrônico ou mais físico, vamos assim dizer. Muito bem. E dos benefícios a gente já falou. Então aqui a gente... nós conversamos então aí esse pouquinho. E aí o que acontece? Depois que você traz, e aí o que tem que fazer? Última parte da nossa pesquisa. Selecionar os candidatos? Aê, Aline! Selecionar os candidatos. Vamos lá, 2 pessoas lendo o que viu a respeito de seleção de candidatos. Tá dando para me escutar agora, professor? Sim, Júlia, tá sim, pode falar. Tá. Seleção de candidatos. A seleção nas organizações é uma escolha de candidato com os melhores conhecimentos e habilidades para desempenhar determinadas tarefas dentre todos os candidatos recrutados por meio de técnicas de análise, avaliação, comparação de dados. Muito bem, da onde você tirou isso? Eu não peguei a fonte. Ah, a mãe tá aí perto, vou falar para ela pegar o C de cinta. Pelo amor de Deus. Muito bem. Lembra que toda a pesquisa, né, aqui na ITEC, essa eu pedi para vocês anotarem, né, mas não foi nada violento, né, não pedi com critérios grandes, mas era para ter anotado. Mas as próximas pesquisas todas vão ter critérios, a forma de escrever, segundo fulano, segundo Beltrano. Aí eu vou ensinar como vocês colocarem esse segundo fulano. Tem todo um jeito certinho de fazer. Eu acho que a Daiane encontrou no mesmo local que você, Julia, que ela está escrevendo ali. Foi no Portal da Educação. A Daiane colocou ali no chat. Acho que ela encontrou o mesmo texto que você. Foi isso, Daiane? Foi, professor. Maravilha. Então, já que é o mesmo texto, não vou deixar você falar. Tem mais... Ah, não, já foram os 2, né? Ou não? Foi um só, né? Fala outro sobre seleção aí, vamos lá. Bora? Pode ser repetido. Pode ser alguém que já falou, vamos? Bora? Vou falar. Então vai, Analice. A seleção abrange o conjunto de práticas e processos usado para escolher, dentre os candidatos disponíveis, aquele que parece ser o mais adequado para a vaga existente. Como mais adequado, entende-se aquele que tem melhores condições de se ajustar à empresa e ao cargo e de conseguir um bom desempenho. Muito bem, da onde você tirou? Do livro Francisco Lacombe. Do livro do Francisco Lacombe, lembra o título? Recursos Humanos, Princípios e Tendências, segunda edição. Maravilha. Achou na internet ou achou lá na minha pastinha? Não, eu já tenho esse livro. Ah, legal. Tem ele eletrônico ou tem ele em papel? Papel. Então tá bom. Se fosse eletrônico eu já ia falar, manda para mim que eu ponho lá na minha pastinha. Então tá bom. Maravilha, Analice. Então, pessoas, depois que você traz, né? Então, você fez a análise e descrição do cargo ou alguém fez, né? Normalmente é o departamento que faz a descrição e parte da análise.
aí vem para o departamento de recursos humanos, é completada essa análise, porque no departamento está lá o engenheiro, está lá o mecânico, está lá o cara operacional, e no RH normalmente está a turma da psicologia, a turma mais ligada em pessoas, né? Então tem algumas coisas da análise que vem do setor mesmo, e depois é completada pela parte do departamento pessoal, e aí vem a parte do recrutamento, seja interno ou externo. A gente trouxe um punhado de candidatos, e aí a gente tem que pôr uma peneira, jogar esses candidatos, e da peneira tem que cair um ou dois, enfim, quantos candidatos a gente tiver para a vaga, quantas vagas a gente tiver, né, na verdade. E aí então que eu preciso fazer o gol, eu preciso achar a melhor pessoa para aquela vaga. E existem uma infinidade de técnicas para isso, né? A última técnica que eu ouvi falar, e vocês podem fazer uma pesquisa dessa até para ver, poxa vida, eu fiz o trabalho disso e acabei esquecendo se foi o Nubank ou se foi outro banco. Poxa vida, depois eu vou ter que pegar o meu trabalho ali para ver. Essa é a última que eu ouvi falar, né? E até fiz um trabalhinho sobre ela, que é o recrutamento às cegas. Né? Você dá as tarefas para a pessoa, você vê o desempenho da pessoa sem saber se ela é branca, negra, gay, lésbica, heterossexual, gordo, magro, alto, baixo, careca, cabeludo, esquisito, sem saber se a pessoa aparenta ser algo ou não, sem ver a pessoa, né? Você faz o recrutamento pela habilidade, pela competência, pelo desempenho, pelo que a pessoa efetivamente vai fazer, né? No caso dessa empresa, eu acho que é o Nubank mesmo, né? Não tem o contato com o cliente físico, né? O contato é via chat, o contato é via telefone, o contato é passar os dados, fazer o cliente, né, crescer, trabalhar, enfim. Então, na verdade, não importa, né, se a pessoa é alta, baixa, branca, negra, magra, gorda, amarela, vermelha, não importa. E, querendo ou não, a gente achando isso normal ou não, nós temos alguns critérios internos nossos que às vezes, por mais que a gente não goste, ou a gente fale que não somos preconceituosos em algum ponto, a gente tem algumas coisas com a gente. Às vezes a gente vê alguém na rua, a gente fala... Ou a gente vê alguém na rua, a gente fala... Uau! E tem quem a gente olha na rua e fala... Nós temos isso da gente. E que o que é para mim é diferente, vou pegar os 9 da tela aqui, é diferente para a Ingrid, é diferente para a Júlia, é diferente para o Carlos, é diferente para a Ana, é diferente para a Maria, para o William, para a Aline, para a Daiane, para a Juliana. Porque o nosso background é diferente. O que é background? Minha formação, minha família, os trabalhos que eu já tive, os amigos que eu já tive, o bairro e a cidade ou região em que eu nasci, os livros que eu já li, as experiências que eu tive na vida, no viver mesmo. De cada um é diferente. E isso faz com que você tenha conceitos que são seus. E que às vezes para você é uma verdade absoluta. E a gente trabalha isso em ética um pouco, né? Não sei se a gente já chegou a começar a conversar sobre essas coisas em ética. Começamos ou não? Vocês têm ética comigo também, né?
Eu postei a primeira aula de ética que eu gravei, não sei se foi com vocês, mas já postei lá na internet. E a de ética da turma de agora também foi bem legal. E já carreguei, mas não liberei ainda. Acabando a aula eu vou carregar de vocês e já vou postar também a de ética de logística agora. Tá bem legal. E dessa forma, né, nesse recrutamento, por exemplo, às cegas, você vê o desempenho da pessoa. Então você não sabe nada dela, você só vê texto, né? Bom, você sabe se ela é um pouco mais culta ou não, né? Porque se ela escreve nós vai, é diferente de nós vamos, né? Mas você não está olhando, você não está vendo, você está analisando da maneira mais não é não crítica, fugiu o termo agora, mas você está analisando com o mínimo de interferência de usos e costumes, né? Você está procurando realmente, dando atividades que realmente vão mostrar lá o chá, competências, habilidades e atitudes que você precisa, e mostrar as atividades da descrição de cargo. Então você cria e aí entra outras ferramentas que são feitas pessoalmente e que nesse caso não é feito pessoalmente, mas a gente já vai falando, né? Então a ideia é eu gerar dinâmicas, eu passar atividades, eu fazer coisas onde eu veja que o cara vai conseguir fazer a função. Por exemplo, sei lá, tem vários exemplos, às vezes até toscos, né? Por exemplo, uma das dinâmicas que eu participei para trabalhar de telemarketing, por exemplo, eles colocaram de 2 em 2 sentados, com um roteiro de telemarketing, e um tinha que ligar reclamando e o outro tinha que ficar ali resolvendo o problema do cara. Então tiraram a turma da sala, explicaram o que eles iam fazer, os outros que ficaram explicaram o que tinha que fazer, aí a turma entrou e estava lá 20 pessoas e a turma e as psicólogos, enfim, o pessoal do RH andando ali pela sala vendo o desempenho de cada um, com a pranchetinha, anotando e tal. Depois pegaram a gente, colocaram numa sala sozinha, botaram o telefone para tocar para você atender o telefone. Para saber se você ia falar alô ou se você ia falar o nome da empresa, bom dia, boa tarde, em que posso ajudá-lo. Outras, o cara tem que ficar confinado para, sei lá, pegar o exemplo de lavar a caixa d'água, né? O cara tem que entrar e ficar confinado ali mais de não sei quanto tempo limpando ali um negócio de 10 metros de altura por 1,5 metro e o cara ali dentro e limpando. Então tem que ter o cara consegue ficar ali. Aí pode ser feito isso numa dinâmica? Pode, mas aí neste caso já tem algo que já aprimorou, né? Porque alguém já deve ter feito uma dinâmica de largar o cara trancado lá dentro e o cara surtar, né? Quase, sei lá, se matar de medo, de claustrofobia. Então, para esses casos, por exemplo, já é parte do pré-requisito da vaga o cara ter o treinamento de trabalho em local confinado. Isso é um trabalho específico. O cara tem um certificado de que ele sabe trabalhar em local confinado. Assim como ele tem certificado de trabalhar em local em grande altitude. Tudo isso são cursos à parte que, dependendo do cargo, já é exigido. Então, na parte de seleção, o que você vai fazer dentro dessas dinâmicas que podem ser, pode ser uma entrevista pessoal, pode ser dinâmica com várias pessoas. Às vezes são várias etapas. Você faz uma dinâmica, aí dessa dinâmica com 10 pessoas, filtra 2, 3. Aí dessas 2, 3 vai conversar
com o gerente da área e mais alguém do RH. E aí o gerente da área vai ver qual dos 3 que ele gostou mais. E aí vai pegar 2 daqueles e vai passar para o diretor. E aí o diretor vai escolher qual dos 2. Né? Quando é cargo um pouco mais alto, né? Você acaba conversando com o presidente da empresa, ou com o VP, com o vice-presidente da empresa, para o cargo. Né? Dependendo do nível de confiança, do nível hierárquico que tem esse cargo, ou da responsabilidade que tem o cargo. Daí o processo seletivo é diferente. Então, essa é a parte, então, da seleção, né? Você precisa pensar em como você vai filtrar o melhor candidato de todos aqueles que você recrutou. Quando você está pagando alguém, via de regra já vem bem mais filtradinho. Você não vê essa parte dos 10 e tal, você já chega na parte dos 3, 4. Porque a empresa já viu quem não tem os pré-requisitos e já tirou fora. Então, para nós que vamos trabalhar aqui nesse período, né, vendo a parte de RH e departamento pessoal dentro da organização, trabalhando com a papelada, com o papel, com o olerite, com a folha de pagamento, com receber exame médico, com fechar livro-ponto, fazer esse trabalho manual que a gente vai aprender nesse período. Essa primeira aula foi para dar uma ideia de como que a gente traz e põe a pessoa na porta do departamento pessoal com a carteira de trabalho para entregar para a gente. Né? E daí para frente que é o trabalho que nós vamos fazer. Então esse começo todo, para vocês terem ideia, enfim, eu já tive mais de um dia de aula para falar sobre cada uma dessas coisas. Né? Tipo, sábado de manhã e de tarde o cara falando só de análise de cargo, só de descrição. No outro sábado que o cara foi falar de recrutamento interno e ficou ainda 2 sábados falando. Tem livros inteiros só de cada uma dessas coisas, né? Que a gente falou aqui, né? Que vocês pesquisaram, né? Passaram uma semana aí se alimentando com isso e a gente encerra hoje aqui. Então, a lição para a semana que vem, para a nossa próxima aula, a lição de vocês é descobrir quais são os documentos mínimos básicos para a contratação de um colaborador. Deixa eu ver se eu escrevi tudo certinho. Então, vamos lá. Pesquisa 2. Descobrir quais são os documentos mínimos básicos necessários para a contratação de um novo colaborador. Beleza? Tarefa para a próxima aula. 2 fontes também, tá bom? Diferentes para cada um de vocês, 2 fontes diferentes sobre isso. Querem perguntar? Querem falar alguma coisa? Gostaria que vocês pudessem escrever, né? Aí, se vocês gostaram da aula, escrevessem aí no chat. Depois lá no YouTube eu vou carregar a aula também. Entra lá no chat, escreve lá também se você gostou. Você já assistiu, né? Não precisa assistir de novo. Se gostou, só entra lá e escreve, né? E compartilha com os colegas a aula que vai estar lá. Fala, Aline. Professor, essa pesquisa é para colocar no tarefas? É para anexar lá? Não. Essa primeira pesquisa eu pedi para vocês fazerem só para vocês se alimentarem, para se prepararem para essa aula. Essa outra pesquisa eu também estou pedindo
para vocês colocarem, fazerem dessa forma. Mas eu acho que é legal para que, como é para vocês fazerem mesmo, não de uma maneira pesada, mas de uma maneira leve, eu vou colocar lá depois uma avaliação para valer como uma das notas, né? Vocês já estão fazendo essa tarefa, então depois eu vou colocar lá um questionário do tipo, copie aqui o que você escreveu sobre análise, sobre descrição, sobre recrutamento interno, recrutamento externo, seleção, documentos de funcionários. Vou deixar acumular um pouquinho. Obrigado, Carlos. Vou deixar acumular um pouquinho e aí vocês colam e aquilo vale como uma nota. Já fica como a primeira nota de vocês, como o primeiro trabalho dessa disciplina, já livra vocês. Vocês já estão fazendo isso mesmo? Pode ser legal? Fica leve para vocês assim? Por hora a gente faz a pesquisa e coloca no caderno, igual a gente fez a análise de cargo, e aí mais para frente o senhor vai colocar lá algum questionáriozinho para a gente fazer referente a essas pesquisas que a gente está fazendo agora no caderno, é isso? Beleza, daí você só vai copiar, igual você leu para mim aqui, você vai digitar lá no formulário. E aí então, fica valendo como uma nota, eu acho que vai ficar legal. Beleza, obrigada. A turma que não pegou a fonte, pegue a fonte para escrever lá, hein? Beleza, William, obrigado. Aline, obrigado. Ingrid, obrigado. Aline tirou a dúvida então, beleza, pode abaixar a mãozinha. Pessoal, podemos então encerrar? Eu vou encerrar então ali no YouTube. Deixe então aí, por favor, o seu like se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se puder, compartilha o vídeo se ele te ajudou, tá bom? Mostra pro teu chefe se ele gostou, vai que ele me chama para trabalhar aí, para dar um curso, uma palestra para vocês aí na empresa, né? Muito bem, então vou encerrar aqui essa aula agora e provavelmente vai aparecer aí o curso, a primeira parte da aula para você clicar e aparecer, e um outro vídeo meu para você sobre barra de Axis, para você poder descobrir o que são as barras de Axis caso você não saiba ainda, que eu acho que é bem legal.